Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução de Merle Escosa, editora Cultrix, canal Le Conde. Capítulo 54. Trabalhando com os sonhos femininos. Karen Signel. Quem conhece o mal que espreita no coração dos homens? O Sombra o conhece. A frase de abertura do popular programa da rádio norte-americana dos anos 40, O Sombra, encerra um fundo de verdade. Ocasionalmente vislumbramos à espreita nos cantos escuros de nossa percepção consciente alguns mistérios que são parte da condição humana. Vemos e sentimos algumas coisas socialmente inaceitáveis que teríamos preferido não reconhecer nem experimentar. Em geral, o termo sombra refere-se àquelas qualidades negativas, a todas as coisas ruins que não se ajustam à nossa imagem consciente de nós mesmos e que banimos da luz da consciência do ego. Na sua vida cotidiana, você pode captar uma fugaz percepção da existência de sua própria sombra quando foge de certos assuntos ou quando sente uma vaga sensação de culpa, dúvida a respeito de si mesma, descontentamento ou discórdia. Você pode subitamente perceber vagas ansiedades e sentimentos naquele rubor de embaraço, naquela inconveniente risadinha nervosa, naquela explosão de lágrimas, naquela labareda de raiva. Quando um sonho põe a nu sua sombra, você precisa ter suficiente firmeza mental para poder vencer suas próprias resistências a fim de compreender a mensagem desse sonho e aceitá-la no seu coração. Essa é uma experiência humilhante, mas também pode curá-la e lhe dar integridade. O primeiro sonho mostra a utilidade de encontrar sua própria sombra, pessoal, pois ao admitir o seu lado escuro, você pode tomar mais cuidado consigo mesmo e com os outros. Um rato numa ratoeira. Sinto um cheiro ruim. É um rato ou um camundongo na minha cozinha, preso na ratoeira, mas ainda vivo, ainda se debatendo. Eu o mato ou o jogo fora. De algum modo, dou um jeito nele. Peg, a moça que teve esse sonho, perguntou a si mesma: o que é meu rato? A minha sombra? Ratos são gatunos, egoístas e furtivos. A primeira associação de Peg relacionou-se com seu antigo namorado e com o alívio que ela sentiu quando soube que ele não viria à cidade conforme planejara. De súbito ocorreu a Peg, era a ratoeira na qual ela se deixara prender. Em nível inconsciente, Peg planejara fazer sexo com ele, embora estivesse atualmente envolvida num relacionamento monogâmico com outra pessoa. Com isso, Peg havia revelado a sombra do padrão duplo que muitas pessoas possuem a respeito de seus envolvimentos amorosos. Tudo parece tão inocente e compreensível quando eu traio o meu parceiro, e tão horrível quando o meu parceiro me trai. O sonho de Peg corrigiu esse padrão duplo e disse-lhe que ela seria um rato sujo se traísse seu parceiro atual. Assim, a sensação de rato na ratoeira geralmente indica a sombra em você mesma ou em uma outra pessoa. Os sonhos têm inúmeros significados, como as camadas de uma cebola, e todos eles verdadeiros. Você talvez se pergunte por que o rato se debatia na ratoeira, por que precisava ser morto e por que foi encontrado na cozinha, o lugar onde tomamos o nosso alimento. Peg sofria já há algum tempo de um resfriado persistente. Talvez o sonho pudesse lhe dizer o que estava errado na sua vida atual. Seria esse sonho uma metáfora poética para o atual relacionamento de Peg? Ela percebeu que, na verdade, estava há algum tempo a se debater numa ratoeira. Percebeu também que, mais cedo ou mais tarde, precisaria convencer-se a cometer o ato implacável, mas misericordioso,
de terminar esse relacionamento. No nível inconsciente, ela sentira o desejo de trair por causa da raiva e da insatisfação que o atual parceiro provocava nela. Isso era algo que Peg sabia e ainda assim não sabia. O forte conteúdo imagético do sonho trouxe isso tudo para o foco correto. Mesmo que a sombra traga percepções indesejáveis, que não somos tão perfeitas como pensamos ser, o fato de encontrá-la geralmente libera uma imensa quantidade de energia que estava reprimida no inconsciente. Nos sonhos que teve a seguir, Peg dançou nos prados rodeada por belas plantas em plena floração. E, sem dúvida, o trabalho sobre aquele sonho, tornando sua sombra mais consciente, contribuiu para que seu resfriado logo fosse curado. Quando um sonho faz a nossa sombra emergir, ou quando um amigo nos mostra um defeito, nosso impulso natural é negar e nos defender. Ora, eu não sou tão ruim assim. Ou apenas dar de ombros. Bom, é assim que eu sou. E daí? Ou se não, respirar fundo e tentar ser melhor do que realmente somos. Tudo isso é um erro. A sombra precisa ser reconhecida e ganhar seu lugar. Você precisa convidá-la, esse hóspede dúbio, para sua mesa de jantar, civilizá-la do melhor modo que puder e examinar tudo aquilo que ela tem a lhe oferecer. Você não pode deixá-la armando escândalos do lado de fora da porta. Não pode deixá-la andando furtiva, causando problemas na sua vida. Nossa intensa e prolongada experiência na família, com todos os seus membros competindo por atenção e poder, com suas alianças, segredos e ressentimentos, tem um efeito profundo sobre nossas expectativas a respeito de nós mesmos e das outras pessoas na sociedade. Trata-se, em geral, de expectativas inconscientes compartilhadas pela família. Podemos, portanto, falar de um inconsciente familiar e de uma sombra familiar. Algumas das mais fortes sensações da sombra se revelam nas nossas relações com nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, construímos em nível inconsciente um certo direito inerente à posição, seja ela benéfica ou desfavorável, que ocupamos na nossa família, e esperamos ocupar uma posição semelhante em outros ambientes sociais. Deixamo-nos governar por essas expectativas inconscientes porque elas são familiares. Os sonhos podem revelar posições e atitudes inconscientes, em particular aquelas típicas da ordem que se estabelece entre os filhos de uma família. O primogênito, o do meio, o caçula, o filho único, o irmão gêmeo. Como esse exemplo característico, o filho mais velho está em posição de trazer consigo uma forte inveja. O mundo muda para o primogênito. Ele passa a sentir-se injustamente deslocado pelos irmãos mais novos, que parecem apoderar-se de uma parte daquilo que ele considerava caber-lhe de pleno direito, o bolo todo. Essa experiência contrasta com a dos irmãos mais novos. Eles nasceram num mundo onde os outros já existiam. Cada um deles espera apenas uma fatia do bolo. Em geral, os pais ordenam que o primogênito reprima seus sentimentos negativos porque os outros são mais novos que ele. Essa é uma situação clássica para o problema da sombra do ciúme, que ele precisará detectar mais tarde. Às vezes, a sombra está tão distante da consciência e é tão assustadora que a porta não poderá ser aberta até que a pessoa esteja pronta para enfrentá-la. Você pode estar abrindo a porta para todo o pântano do inconsciente e será submergida pela ansiedade arquetípica. Numa maré de entusiasmo, como ocorre nos cursos, você poderá ser arrastado para um vamos pôr tudo a nu, e quanto mais profundo, melhor. Mas sua verdadeira vulnerabilidade precisa ser levada em conta. Mais profundo nem sempre é melhor. Afinal de contas, as defesas servem a um propósito. Se você, na sua curiosidade, arrancar a casca de uma ferida cedo demais, ficará com uma ferida exposta. O processo natural de cura leva tempo.
Quando você tiver desenvolvido uma bandagem protetora para uma ferida profunda, então poderá olhá-la com segurança. Uma mulher, Carolyn, teve um sonho. Fantasmas. É como estar sentada na plateia assistindo a um filme. A cena se passa numa praia à noite. Tem uma criança má, sangue por toda parte, corpos retalhados. Estou sentada perto de uma porta aberta, a porta de um armário, e me apresso a fechá-la e passar a chave. Mas há uma moça chamada Verité que está sentada ao meu lado e quer que eu abra de novo a porta. Discutimos. Preciso travar uma luta corporal com ela para manter a porta fechada à chave. Depois fazemos as pazes e nos abraçamos. Uma voz diz: "Você está lutando para conservar um segredo sobre uma mulher." As pessoas chegam à praia. Ali há mortos, zumbis, que nos encaram de um modo ameaçador. Atiro sobre os zumbis um líquido espesso que anestesia alguns deles, mas os outros, que não consigo atingir com aquele líquido, ou fogem ou continuam a nos ameaçar. Para esses, preciso de alguma outra arma. O primeiro pensamento de Carolyn foi que ela própria era a criança má. Lembrou-se de outro sonho um mês antes. Sonho anterior? Mamãe não lembra de coisas desagradáveis. Minha mãe está assistindo a um filme de terror e desvia o rosto, dizendo: "Não lembro de coisas desagradáveis." Mas sua filha, observando-a, sabe que a mãe lembra. É como se ambas, mãe e filha, tivessem uma vaga lembrança de coisas terríveis que aconteceram nos primeiros anos da vida da filha. É assim que uma criança capta a projeção do mal arquetípico. Quando existe um segredo escuro na família, uma criança se sente errada, sente-se como a criança má. Carolyn disse: "Quando começo a pegar no sono à noite, os fantasmas aparecem." Qual é o segredo? O sonho dos fantasmas oferece algumas pistas. A luta com Verité, a verdade, para manter fechada a porta que guarda um terrível segredo sobre uma mulher, parecia a Carolyn, na época, representar sua necessidade inconsciente de continuar acreditando que sua mãe era boa, para que ela pudesse guardar na memória uma boa mãe e sentir-se segura. Na realidade exterior, ela continuava a obedecer à proibição de sua mãe de não falar sobre certos assuntos, mantendo intacto o inconsciente familiar. Nesse caso, a capacidade de maltratar uma criança. Verité lutava para fazer Carolyn revelar a verdade, mas Carolyn ainda não estava pronta. O que seria aquele líquido anestesiante? Carolyn disse que devia ser álcool, pois ela costuma beber cerveja ou vinho para relaxar. Mas, assim como no sonho, o álcool só funciona de vez em quando para dissipar as imagens, os fantasmas que a aterrorizam durante toda a sua vida. Como foi narrado no sonho, nem todos os fantasmas podiam ser anestesiados, ou seja, permanecer no inconsciente. A verdade é inquieta. Os fantasmas são inquietos. Eles querem se revelar para depois repousar. Já que Verité, a verdade, não ganhou a luta no sonho, Carolyn não tentou descobrir maiores detalhes naquela época. Ela não estava pronta. Anos mais tarde, quando conseguiu encarar a verdade, Carolyn descobriu que fora fisicamente maltratada pela mãe quando ainda era um bebê, que fora sexualmente molestada pelo pai quando tinha uns 4 anos de idade e que provavelmente experimentara esses incidentes como no cinema, num estado de transe ou num estado dissociado, como geralmente ocorre com as crianças menores de 5 anos. Os zumbis no sonho eram as imagens que a Carolyn criança tivera dos pais. Sua mãe tomava tranquilizantes naquela época e parecia estranhamente ausente,
como um zumbi, mas às vezes mostrava uma súbita intensidade, como se fustigada por uma raiva inconsciente. Seu pai, ao molestá-la, não se pareceu ao seu eu habitual. Mostrara-se estranhamente desligado e irreal. O mais provável é que estivesse ele próprio em algum estado compulsivo inconsciente, talvez até revivendo algum abuso de que havia sido vítima quando pequeno. E como o sonho se aplicava à vida de Carolyn na época em que o teve? Por que o sonho surgiu naquele momento de sua vida? Carolyn perguntou a si mesma se a sua sombra, que ela tinha medo de deixar sair do armário nesse momento de sua vida, seria o seu lesbianismo. Ela sentia grande ansiedade a respeito de sua opção sexual. A luta de Carolyn com o Verité, cujo motivo é permitir ou impedir que essa verdade se torne conhecida, na vida real, certamente trouxe à tona o profundo espectro interior de uma sombra arquetípica ainda mais assustadora, que fora projetada sobre Carolyn quando bebê fisicamente maltratado e criancinha sexualmente molestada, e sua primeira imagem de si mesma como uma criança má. Não nos causa espanto que Carolyn lutasse com Verité no sonho. E menos ainda nos espanta que Carolyn se aterrorizasse à ideia de sair do armário sob a forma de uma lésbica, pois qualquer condenação cultural iria atingir em cheio suas profundas feridas pessoais e arquetípicas. Carolyn respeitou o que estava implícito no sonho. Ela estava, naquele momento, ansiosa demais para poder explorar a natureza exata de suas feridas primitivas e curá-las. Estava ansiosa demais para poder assumir abertamente sua opção de vida. Primeiro, seria preciso que ela diferenciasse entre seus medos reais e seus medos arquetípicos. Carolyn disse que sofria muita pressão da parte de si mesma e dos outros para se assumir abertamente, mas comentou: aqueles que se sentem invulneráveis não conhecem a crueldade. E assim, ela precisava continuar a seguir a estrada por mais algum tempo ao lado de sua boa mãe, que continuava a não querer ouvir coisas desagradáveis antes de estar em condições de enfrentar a verdade cruel dos primeiros anos de sua existência e de fazer frente a todas as reações ao seu estilo de vida que poderia esperar no mundo de hoje, com sua variedade de rejeição e aceitação. Em todos esses sonhos, abrir a porta para sua própria sombra negativa, por mais assustadora e humilhante que ela possa parecer, conhecer seu próprio rato furtivo, o azedume das rivalidades, os fantasmas de família e seus próprios segredos, pode ajudá-lo a suavizar seu coração em relação a si mesmo e aos outros, espíritos irmanados nos caprichos humanos, e também ajudá-lo a manter a sua sombra sob a mais rigorosa vigilância, para proteger a si mesmo e aos outros. Capítulo 55. A emergência da sombra na meia-idade, por Janice Brewe e Annie Brennan. O ponto de mutação que se inicia com a transição da primeira para a segunda metade da vida faz com que venham à superfície aqueles aspectos da psique mais ou menos inconscientes e até então negligenciados. Nesse processo, a sombra desempenha seu grande papel criativo. Na época em que chega à meia-idade, uma pessoa geralmente já se estabeleceu em padrões psicológicos familiares e está confortavelmente instalada no seu trabalho e na sua família. E eis que, de súbito, uma crise. Um belo dia você acorda e descobre inesperadamente que não é mais o mesmo. A atmosfera de domínio pessoal foi a psique. O doce néctar da realização tornou-se amargo. Os antigos padrões de ajustamento e desempenho passam a ser opressivos.
Alguém roubou sua capacidade de dar valor aos seus objetos favoritos. Trabalho, filhos, posses, posições de poder, realizações. E agora você fica a perguntar a si mesmo: o que aconteceu na noite passada? Para onde levaram minha capacidade de amar? A sombra é responsável por esse roubo chocante. Foi a sombra que surgiu quando a pessoa na meia-idade começa a se ver desse modo tão absolutamente novo. Jung disse que a percepção consciente da sombra é um problema eminentemente prático. Não se pode transformar essa crescente percepção da parte inferior da personalidade numa atividade intelectual. Na meia-idade, esse grande desconhecido, essa sombra, tem uma personalidade própria suficientemente desenvolvida para envolver a totalidade da consciência do ego sem engoli-la de imediato. Mas nesse mesmo período da vida, a personalidade do ego está arriscada a fechar-se sobre si mesma e ficar imobilizada exatamente por causa dessa força. E então é a sombra, as partes inconscientes da personalidade que o ego consciente tende a rejeitar ou ignorar, que começa a emergir como uma espécie de personalidade número 2. Será ela uma amiga ou uma inimiga? Essa é uma pergunta da meia-idade. Responder a essa pergunta aguardando fidelidade ao meu eu, a imagem singular de Deus que fui chamado a ser, à medida que vou lutando com a sombra em cada situação real onde a pergunta se apresenta, é a espiritualidade da meia-idade. A espiritualidade da meia-idade é vivida no palco da vida, não na plateia. Nosso papel é desempenhar a integração e a santidade. Aqui, não podemos ser meros espectadores. Esses encontros com a sombra nunca são um assunto fácil ou simples. Contudo, a palavra sombra pode abranger todos os tipos de experiências novas e inexprimíveis do si mesmo, que são totalmente individuais. Tentar captar numa única palavra essas experiências tão complexas e sutis irá necessariamente reduzi-las. Mas a posse de uma palavra para defini-las coloca essas experiências, às vezes assustadoras e sempre perturbadoras, dentro do horizonte da experiência humana, pois com muita frequência é infinitamente confortador para nós saber que tivemos algumas experiências da sombra e não que estamos apenas perdendo a razão. As experiências da sombra, no entanto, necessariamente vão além da palavra, e assim a palavra pode ser uma espécie de colcha de retalhos numa psicologia de segunda metade da vida. A jornada para o inconsciente, encontrar, cativar e integrar a sombra, não pode ser empreendida com leviandade, e nem pode ser empreendida até que o desenvolvimento do ego esteja suficientemente forte e a consciência realmente valorizada e confiante. Eis o grande paradoxo, a grande ironia, pois somente quando acreditamos na nossa consciência de tal modo que quase a vemos como tudo o que existe, é que poderemos chegar a ver, a respeitar e a valorizar a sombra pelo perigo e pelo tesouro nela contidos. A cada encontro com a sombra, a consciência precisa aferrar-se a si mesma e submeter-se apenas quando suficientemente convencida. A dança de suportar as tensões dos opostos é sempre intrincada, e o objetivo é sempre a ampliação da consciência, integrando aquilo que antes era inconsciente e talvez visto como mal. Esse processo nunca se faz diretamente. Ele acontece através de um intermediário. Os opostos se unem em um terceiro, um filho de ambos, um símbolo de transcendência. O leão e o cordeiro se unem no reino, o preto e o branco se unem no cinza. A integração da sombra e o consequente crescimento da consciência exigirão tempo. O processo
acontecerá em estágios. E eis precisamente a realidade e o significado da sombra. Cada um de nós poderia conceber e cometer qualquer atrocidade ou alcançar a maior grandeza de que a humanidade é capaz. A sombra é o resto de quem somos. Para cada virtude que adotamos, seu oposto precisou permanecer sem desenvolvimento, inconsciente. Embora tenhamos o direito de considerar o assassino, o ladrão, o adúltero, o terrorista, a prostituta, o blasfemador, o traficante de drogas, o extorsionário ou o racista que existem dentro de nós como sinistros e maus, não temos o direito de considerá-los como absolutamente não existentes dentro de nós. Não podemos negar essa possibilidade. Não podemos esquecer do nosso rabo. Não podemos ousar esquecer que possuímos, como disse o Cristo, uma baixeza interior, assim como possuímos nossas baixezas exteriores. Foi essa baixeza, junto com todas as outras partes primitivas, inferiores e não desenvolvidas de cada um de nós, que negligenciamos em favor das nossas partes superiores, virtuosas, capazes e habilidosas. Foi a negligência, a supressão e a repressão dessas baixezas que tornou possível o cultivo de seus opostos. Não é de admirar que muitas neuroses sérias surjam no início do entardecer da vida. É uma espécie de segunda puberdade, um outro período de tempestade e tensão. Não é infrequente que seja acompanhado por tempestades de paixão, a idade crítica. Mas os problemas que se produzem nessa idade não podem ser resolvidos pelo velho receituário. Os ponteiros do relógio não podem ser atrasados. Aquilo que o jovem encontrou e precisa encontrar fora de si mesmo, o homem e a mulher, no entardecer da vida, precisa encontrar dentro de si mesmo. A primeira metade da vida destina-se ao crescimento e diferenciação da sombra. Toda a segunda metade da vida destina-se à integração cada vez maior da sombra.